Olá, a paz de Cristo Jesus para todos vocês, meus queridos teólogos ortopráticos. Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Tiago Silva e este é o nosso canal Teólogos Ortopráticos. Roda a vinheta porque está começando uma nova série aqui no nosso canal. Teólogo ortoprático, venha! Nesta série que se inicia hoje, eu quero intitulá-la de Pregação e Pregadores. Pregação e Pregadores. Então nós estaremos, a partir de agora, conversando em alguns vídeos sobre pregação e pregadores. E eu quero iniciar hoje com o tema 4 preciosos conselhos para todos os pregadores. Pregadores mais experientes, pregadores menos experientes, aqueles que anseiam e que querem o ministério da pregação, que sentem-se, que são chamados para isso, que desejam isso. E Paulo disse, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É importante você desejar fazer a obra de Deus, proclamar o evangelho ao mundo, pregar Cristo, mas existe também algumas ressalvas, algumas coisas que devem ser levadas em consideração no que diz respeito ao ministério da pregação bíblica, expositiva, cristocêntrica. E eu quero dar aqui 4, poderia falar de muitos outros, mas nós estaremos falando em outros vídeos, mais alguns conselhos. Mas eu quero iniciar com 4 preciosos conselhos para todos nós, pregadores. Eu estou em lembre-se que em cada um deles eu estarei também incluso em todos esses conselhos aqui. Tem uma frase de William Shakespeare, que Shakespeare diz o seguinte: o ouvido humano é surdo aos conselhos e agudo aos elogios. Porque é do ser humano gostar de ser elogiado, de ser bajulado, e às vezes quando somos exortados, não gostamos muito. Mas olha, abra os seus ouvidos para o conselho, porque conselhos bons devem serem escutados, aprendidos e praticados. O primeiro conselho que eu quero dar para todos os pregadores, e como eu disse, eu estarei incluso em todos, tenha uma vida de caráter. Tenha uma vida de caráter ilibado. Há uma frase de Oscar Wilde que ele diz o seguinte: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Moody disse que caráter é aquilo que nós somos no escuro. Caráter são as qualidades boas ou mais de um indivíduo. Cuide do seu caráter. Talento não é tudo. Tem um livro de John Maxwell que ele aborda isso, eu acho muito interessante. Talento não é tudo. Você pode ser um bom pregador, um bom expositor das escrituras, um excelente teólogo, mas se você não tiver caráter, infelizmente, o seu ministério está fadado ao fracasso. Cuide do seu caráter. Jesus disse que as nossas boas obras devem resplandecer diante dos homens. E nisso nós glorificamos a Deus, o nosso Pai. Nós precisamos cuidar do nosso caráter. Tenha uma vida de caráter. Fuja dos escândalos, dos burburinhos, dos embaraços, de conversa fiada. Concentre-se naquilo que é bom. Canalize a sua vida para as coisas do bem. Ande com pessoas que são pessoas positivas, que eu chamo de pessoas nutritivas. Fuja das pessoas tóxicas, que não vão contribuir para o seu ministério. Cuide do seu caráter. Cuide do seu nome. Provérbios 22:1 diz que mais vale ter um bom nome do que fama. Mais vale ser aplaudido, afamado pela sua boa ética do que você ser um homem rico sem caráter. Então cuide do seu nome, zele do seu nome. O nome, como dizia meu pai, sempre me disse que o homem tem 2 coisas. O nome é honestidade. Nome é uma coisa que você deve zelar. Cuide do seu nome, não deixe o seu nome para o pau, conforme diz o ditado popular. Então cuide do seu caráter, seja uma pessoa de caráter. As pessoas devem olhar para você e dizer: eu quero, como a Sunamita dizer, aquele homem que passa aqui, aquele homem é um santo homem de Deus. E esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas boas obras e da nossa vida. É muito importante, gente, você prestar atenção nesse ponto. Esse é um dos pontos fundamentais. Seja um pregador de caráter, não importa a sua idade, porque o caráter não está ligado à idade nem a cabelos brancos. A boa ética, o bom caráter, a vivência espiritual, a vivência na comunidade, a vivência na comunidade de fé, isso vai depender muito do seu relacionamento pessoal com Deus e do seu caráter. Caráter
vem de berço, vem de casa, não está ligado à religião. Lembra do que Davi disse para Salomão? Esforça-te e ser homem. Antes de você ser pregador, você é homem. Lembra como que a Bíblia começa falando dos apóstolos? Primeiro cita o nome, Paulo, apóstolo. O cargo vem depois, o nome vem primeiro. Então zele do seu caráter, zele do seu nome. Tenha uma vida limpa, tenha uma vida ilibada. Cuide do seu nome. O seu nome é o bem precioso também que Deus lhe deu. Tá bom? Segundo conselho que eu dou para todos os pregadores, tenha uma vida devocional exemplar. Não leia a Bíblia só porque você vai pregar. Não leia a Bíblia só porque você vai dar uma palestra. Não leia a Bíblia só porque você precisa fazer um novo esboço, porque você foi convidado para um evento, o evento é temático, alguém te passou um tema, você precisa estudar sobre aquilo. Tenha uma vida de leitura diária das Escrituras. Nós temos exemplo na Bíblia do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que ele disse, Lucas 24, 44, vocês não leram o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas? Ele conhecia a Torá, ele conhecia os Nevins, os Ketuvins, ele conhecia a Taná, ele lia, ele estudava. Lembra como ele surpreendeu os doutores da lei, lá em Lucas capítulo 2? Porque ele lia, ele estudava as Escrituras. Lembra o que ele disse? Que é nas Escrituras que está o poder de Deus. É nas Escrituras que nós encontramos as orientações necessárias para a nossa vida. Olha o que diz o Salmo 119, que alguns eruditos acreditam que foi escrito por Esdras, Salmo 119, e o verso de número 97. Ó quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Medite nas Escrituras todos os dias. Lembra o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, aplica-te à leitura, persista em ler. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai falar com ele sobre isso. Persista em ler, em exortar até que eu vá, dedique-se à leitura, tenha persistência. Teimosia é diferente de persistência. Teimosia não é persistência. Então não seja um pregador teimoso, seja um pregador persistente, que lê, que se dedica à leitura. Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Voltaire disse que a leitura engrandece a alma. Tem uma frase muito bonita do pai da Microsoft, do Bill Gates. Bill Gates disse o seguinte, os meus filhos terão computadores? Sim, terão computadores. Mas muito mais livros, porque sem livros eles não terão a capacidade de escrever a história, inclusive a história deles mesmos. Então, vamos dedicar a leitura, pregadores. Leia de tudo e sobre tudo. Agora retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21, o apóstolo Paulo diz, examinai tudo e retende o bem. Como dizia alguns professores meus de teologia, professores de escola bíblica, do meu início de fé, que nós devemos estudar os livros como se nós fôssemos comer um peixe. Você não come escama de peixe, você não come algo... a parte externa do peixe tem que ser limpa para você comer, as vísceras você tem que retirar. Tem gente que gosta de cabeça, outros não gostam, então tira o que é bom, retira o que é bom. Leia tudo, leia literatura brasileira, literatura universal, isso vai te ajudar no seu vocabulário, vai te ajudar na sua dicção, vai te ajudar na sua oratória, na sua retórica, na sua persuasão. A leitura é um bem precioso. Ler fará bem para as suas emoções, fará bem para o seu ministério, fará bem para a sua mente, aumentará a sua capacidade de compreensão das coisas. Esse dia eu vi uma imagem muito interessante. Eram 4 cadeados sobre 4 pessoas. As 3 primeiras estavam com o cadeado fechado. A última pessoa estava com o livro aberto e o cadeado estava aberto. Ou seja, quem lê tem uma mente aberta. Então é necessário que nós, pregadores, tenhamos uma vida de leitura. Nós não podemos ler apenas por causa de um sermão. Isso tem que ser uma prática nossa diária. Há uma história muito bonita no livro Heróis da Fé, que é a história de George Miller, que leu a Bíblia 100 vezes, 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Então vamos imitar esses grandes homens, que foram homens que se dedicaram à leitura das Escrituras. Moody disse, ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. É muito importante. Os homens da história reconheceram a importância das Escrituras e reconheceram também a importância da leitura. Então, tenha uma vida de leitura exemplar, tenha uma vida devocional exemplar, de oração, jejum, de comunhão com Deus. Tem uma frase de Spurgeon diz assim, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Leonard Ravenhill diz que se nós fracassarmos na oração, fracassaremos em tudo. A oração é o ingrediente principal, eu julgo como principal, a oração e leitura da palavra. Um dia perguntaram para um pregador experiente, quem conta isso é a Adab Toz,
que perguntaram a um pregador experiente o que era mais importante para o pássaro, se a asa da esquerda ou a asa da direita. E então ele disse aliás, perguntaram para ele, melhor dizendo, a respeito do que era mais importante para o pregador, né? Corrigindo aqui, o que era mais importante para o pregador. Se era orar ou ler. E então o pregador experiente vai e responde: o que era mais importante para o pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Logo, as duas são importantes. Então é importante orar e é importante ler. Tenha uma vida de leitura e de oração. Dedique-se à leitura, aplica-te à leitura. Terceiro conselho, tenha uma vida familiar exemplar. Tenha dedicação à sua família. A gente escuta de pregadores que passam 1 mês, 2 meses longe da sua família, da sua esposa. Isso é uma porta perigosa para Satanás. Entrar na sua família, destruir o seu casamento, destruir o seu lar. Não permita isso. A sua família é o seu maior patrimônio, é o bem mais precioso que você tem. Quando todos te deixarem, se der tudo errado, a sua família estará lá com você. É a sua família que te acompanhará nos momentos de doença, de sofrimento, de dor, nas suas angústias ministeriais, nas suas marcas. A família sempre estará lá do seu lado. Então cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. 1 Timóteo 5,8, Paulo diz: se alguém não cuida dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuide da sua família. Cuide do seu lar. Cuide da sua vida familiar. Tire tempo para a sua família. A sua família, como já disse alguém, a família é o maior dos governos. E Paulo diz que se nós não governarmos bem a nossa própria casa, como então governaremos a igreja de Deus? O quarto e último conselho que eu quero dar para todos os pregadores é: tenha uma vida de humildade. Seja humilde. Não seja arrogante. A Bíblia diz em Provérbios 15:25 que o Senhor derruba a casa do arrogante. A casa do soberbo será derrubada. É muito importante isso porque no grego há uma diferença gritante entre a palavra soberba e a palavra humildade. A palavra soberba no grego é uperefanos, que significa aquele que quer aparecer entre os outros, tornar alto, a pessoa de olho altivo. É o soberbo. O soberbo sempre quer aparecer entre os outros. Ele sempre se acha melhor, ele pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto, só ele prega, só ele sabe ensinar, só ele sabe cantar, só ele sabe pastorear, só ele é o cara, só ele é top. O soberbo sempre será assim. A soberba é algo que a pessoa mesmo não nota, mas os outros notam. E tem uma frase muito interessante de Michel Horton, que ele disse: há 2 verdades que todo homem precisa saber. A primeira é que existe um único Deus verdadeiro, e a segunda, pode ter certeza que você não é ele. Você não é Deus. Deus odeia gente soberba. Isaías 42:8 está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois outro não darei. Você pode ser o cara mais famoso da face da terra, o maior orador, o mais convidado, da agenda mais cheia, mas você é só um vaso de barro usado por um Deus poderoso. Não seja soberbo. Não queira estar aparecendo entre os outros, se achar melhor que os outros. Trate as pessoas bem. Tem pessoas que quando começam a pregar e começam a atender alguns compromissos, viajar, aí agora ele pensa que ele é estrela. E ele pensa que ele é uma estrela de Hollywood ou coisa do tipo, aí humilha as pessoas, olha para as pessoas com desdém, faz chacota das pessoas. Você está lidando com a igreja de Deus, o rebanho de Deus, a igreja de Cristo, uma igreja preciosa, valiosa, foi comprada com o sangue de Jesus. Então cuide bem dos irmãos. Se te levaram para um lugar simples, glória a Deus por isso. Se te convidaram para comer num lugar bacana, glória a Deus por isso. Se te colocaram no melhor dos hotéis, glória a Deus por isso. Se não, também dê graças a Deus. Seja como o apóstolo Paulo, um homem experimentado. O pregador tem que ser experimentado. Paulo disse: eu aprendi a passar por tudo. Aprendi a ter e não ter, aprendi a ter demais, também ter pouco. Estar nu, também vestido. Depois que ele passou por tudo isso, que ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então seja uma pessoa humilde. A palavra humildade em grego é tapeino, significa humilhado, abaixado, aquele que se abaixa, aquele que se humilha. Lembra o que Jesus disse e do que Jesus fez? Jesus disse que todos aqueles que o receberam iam ter um coração humilde como o dele. E o que ele fez? Ele, sendo o Senhor e Mestre, ele puxou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, até o pé de Judas, o traidor. Então, essa humildade tem que tomar conta de nós. Temos que ser humilde, tratar todo mundo bem. Nós não somos melhores do que ninguém porque pregamos, porque somos teólogos, porque temos acesso à cultura teológica, ou à literatura universal, literatura nacional, ou a conhecimentos das línguas originais. Isso são privilégios dados por Deus mediante a sua graça. Isso não te torna melhor que ninguém. Tem uma coisa muito importante que o doutor Enéas, que muita gente taxava como louco, ele disse: a única diferença
de um operário para um doutor é a informação, mas ambos são da mesma espécie, são seres humanos e devem ser tratados com respeito. Então tenha uma vida de humildade, porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 4, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a Bíblia diz, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que no tempo de Deus o humilhado é exaltado. Que Deus te abençoe. Eu espero que esses conselhos sejam úteis para o teu ministério, para a sua vida. E no mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo para edificar a vida de outras pessoas. E se você ainda não faz parte da família Teólogos Ortopráticos, venha fazer parte da família Teólogos Ortopráticos. É a ortopraxia no cotidiano, no dia a dia. Tem uma frase escrita lá no Exército em Vitória da Conquista, Bahia, que eu nunca esqueci. Todas as vezes que eu passo lá, eu olho para aquela frase. A frase diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e eu espero que você acompanhe essa série Pregação e Pregadores. Vem muita coisa boa por aí. Valeu! O teólogo ortoprático. Venha!